Olá YouTube, mais uma vez. Dizer-vos que Deus é um Deus de amor, não é um Deus de guerra. E por mais batalhas que hajam e por mais discórdia religiosa, Deus é um Deus que une. E eu passei por muitas religiões onde aquilo que eles defendiam ou aquilo que eles mantinham como doutrina, como crença, como algo a seguir. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová, impensável darmos-nos e estarmos no meio de uma comunidade ou lidar com pessoas, conviver com pessoas, incluindo a família que não congrega na mesma comunidade, que não segue a mesma doutrina, que não segue a mesma religião. E, portanto, é impensável. E Deus não quer isto. Deus realmente alerta-nos para falarmos com as pessoas e repreendê-las de forma sábia. O mesmo nós temos que aceitar quando assim é, quando nos repreendem, e ter a humildade também para reconhecer quando erramos e aceitar essa mesma sabedoria e repreensão. Mas Deus diz para nós alertarmos o próximo, uma, duas vezes, três vezes se necessário, juntar aqui algumas pessoas para testemunhar e para ajudar esta mesma a chegar ao próximo e fazê-lo ver as coisas. Se ele assim não entender e se ele não quiser compreender e se realmente não quiser ter esta sabedoria, então aí nós afastemos-nos, porque realmente cumprimos aquilo que Deus pedia de nós, sem sucesso, porque às vezes, e muitas das vezes é isto que acontece, embora se calhar a pessoa até vá para casa e no decorrer da sua vida perceba esta lei e perceba que realmente precisa de Deus e que até gostaria de melhorar enquanto pessoa. Pode não acontecer, mas pronto, eu tenho sempre esperança que isso aconteça. Mas ainda falando aqui dos Testemunhas de Jeová, não querendo criticar nem julgar, porque só Deus, e mesmo assim esse nem o faz, porque tem sempre um amor e terá sempre por séculos e séculos e por todas as gerações. É um Deus interminável, infinito, o seu amor e a sua essência e presença. E eu creio que Deus não quer esta distinção, esta rivalidade, esta separação. E para mim, por exemplo, não faria sentido eu estar numa igreja e seguir aquela doutrina, sendo que depois, por exemplo, se a minha mãe não seguisse e se não estivesse inserida neste meio, era impensável nos darmos ou termos aqui uma relação quando na verdade Deus pede para honrarmos pai e mãe, reconhecendo que Ele é o nosso Pai e está acima de todas as coisas, e eu tenho isto em conta e sempre tive. A minha ideologia é sempre Deus acima de tudo, acima da família, dos animais, dos amigos, do que quer que seja, porque foi Ele que gerou a nossa família, foi Ele que a criou e, portanto, nós somos filhos dele, mais do que filhos dos nossos pais biológicos. E por esta razão, Deus pede para honrarmos pai e mãe, independentemente se é pecador, independentemente se fez atrocidades, abomináveis, o que seja, se é uma má pessoa ou se é menos boa pessoa, ainda assim devemos honrar, e sobretudo e acima de tudo na velhice e ao longo da vida, mas acima de tudo na velhice. É isso que Deus pede, para honrar pai e mãe. Portanto, compreendo que hajam aqui muitas situações em que os próprios filhos não se dão com os pais e os pais com os filhos, por N razões. Às vezes um pai não está tão satisfeito com aquilo que o filho se tornou ou aquilo em que acredita, ou o próprio filho também não combina nem aceita aqui muitas coisas por parte dos pais, e muitos são menos bons pais, e é facto.
mas há que fazer esse perdão, e por mais que não seja um perdão direto, vamos supor que a pessoa não tem coragem ou não tem meios de chegar a esse alguém ou não quer perdoar. Em primeiro lugar, Deus diz para nós perdoarmos, não é? E por mais que não seja um perdão direto, há que fazer isto internamente, e ter esta consciência e levar a cabo tudo isto. E pronto, e tantas outras coisas que eu ao longo da minha vida vivenciei nas igrejas e de todo, que é lá que eu encontro o meu Deus. Encontro sim muito mais pessoas que muito sinceramente daquilo que eu experienciei não amam a Deus de verdade e custa-me imenso quando não levam Deus a sério e quando não levam a espiritualidade a sério, porque a espiritualidade é uma coisa muito séria, não se brinca. E não há aqui uma fé morna, não pode haver uma fé morna. Ou nós acreditamos e acreditamos de todo o nosso coração, ou se for aqui uma coisa muito leviana e superficial do vou lá só porque pronto, quero socializar e conviver um bocadinho. Não é bem isto que eu procuro. E também vi e vivenciei coisas que em nada tinham Deus e por essa razão há aqui coisas que a mim não fazem sentido, nunca farão sentido, e eu creio que para Deus também não. E Deus conhece o coração de cada um, portanto saberá quem é de verdade, quem está com Ele e para Ele de verdade e quem o ama e quem lhe é fiel. Acredito que hajam pessoas pelo mundo fora e cada vez mais, cada vez as pessoas estão-se a tornar mais espirituais e a conectarem-se cada vez mais. Também creio que isto veio por coragem e já não terem medo de assumir aqui esta espiritualidade, porque a internet também, embora prejudicial e pejorativa em muitos setores, apesar de ser uma ferramenta de trabalho ou pessoal que seja, tornou-se aqui um bocadinho doentia. No entanto, creio que também foi importante e será sempre importante para as pessoas exporem a sua verdade, aquilo que sentem e aquilo que são e aquilo que nasceram para ser. E havia aqui um tabu e um preconceito muito grande antigamente face a todas estas coisas, porque não se falava tanto, não é? As pessoas resguardavam-se mais, podiam sentir, mas tinham medo de falar, tinham medo do julgamento, tinham medo que as pessoas que as achassem, sei lá, tomadas como loucas ou sensitivas demais, mas entre outras coisas, mas não vou entrar por aí. Agora, a verdade é que eu gosto muito que as pessoas, e gosto de ver, ao longo destes anos para cá, gosto de ver que as pessoas estão cada vez mais espirituais. Não gosto de ver, é quando se aproveitam disso para fazer, como é que eu ia te explicar? Acredito e aceito e Deus fica muito contente com pessoas que fazem o bom uso de tudo isso. Acima de tudo, do seu amor, das suas leis, dos seus mandamentos, da sua sabedoria, da palavra de Deus, dos bons atos, das boas ações. E não tem mal nenhum, e Deus pede que nós preguemos ao mundo e que espalhemos a mensagem pelas nações, e eu amo ver as pessoas a fazer isso. Não gosto é quando sinto algo forçado. Quando sinto que é forçado, quando é algo aproveitador e quando fazem das igrejas e do que quer que seja que possam vir a fazer, quando fazem disso um negócio, somente e simplesmente. E isso é perceptível, é muito fácil perceber e eu tenho muita pena quando isso acontece. Mas pronto, dei só a minha opinião, constatei um facto, embora o último julgamento é só dele. E quem somos nós, não é? Portanto, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre nós. E sobre os rios
E quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Reforço. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da guerra. Ele é o Rei de tudo, Ele é o Criador. Ele é o único em quem nós nos podemos firmar, seguir e contemplar e louvar. Bendito seja o Senhor. Um beijinho, com muito amor, Neisa Vicente.